Olá, boa tarde. Não sei se temos alguém por aí. Estamos iniciando mais uma live aí, mostrando as experiências de pessoas que participaram no exterior. Ilka, boa tarde. Deixa eu ver a solicitação aqui da Ilka. Oi, Maria Emília, Daiane, oi, Irineu. Ilka, não sei se entrou, deixa eu ver se está entrando. Acho que está fazendo a conexão, né? Ai, Ilka, tudo bom? Suzana, a minha Oi, internet está instável. Eu vou mudar a internet, só um minutinho. tá, pode sair e volta, eu fico conversando com o pessoal aqui por enquanto, então, tá bom? Oi, boa tarde, Irineu, tudo bem, Daiane? Hoje a Ilka vai conversar um pouquinho conosco a experiência dela que ela teve em Portugal. Vai ser bem interessante sobre ela fez indicação geográfica, a tese dela, e ela participou de um grupo de pesquisa na Universidade de Coimbra. Então, deixa eu ver aqui se ela está tentando entrar de novo. Não. Não, ainda não. Aqui. Vamos ver. Bom, pessoal, você sabe que eu estou fazendo aí essas lives, trazendo essas experiências de professores, porque eu estou aí agora no digital, né? Então, fazendo alguns cursos e trazendo para vocês experiências para que vocês consigam no futuro fazer trabalhos de qualidade. Eu acho, Ilka, que você está com duas coisas ligadas, porque uma está voltando. Ah, Dá uma olhada. Está tendo retorno. tá tendo retorno? Bom, o computador eu fechei. Baixa o volume, às vezes, do computador. Se tu tá pelo celular, baixa o volume do computador, que às vezes resolve. Aí tu pode ficar olhando, né? Só o som. Melhorou. Eu fechei o Melhorou. computador. Tá. Você tá bem, Ilka, tá tudo bem. Tá tudo bem, obrigada, graças a Deus. Graças a Você Deus, também, né? você tá ótima pelo jeito. Tô aqui tentando, dando meus pulos aqui. Ilka, a Ilka é professora do Instituto Federal de Sergipe, é coordenadora do programa de turismo. Eu não sei o nome completo daquele programa de vocês, Ilka, mas você depois diz para nós, tá? Tá. Então, é coordenadora do programa, foi nossa aluna aqui no PPGPI, fez o doutorado conosco e teve a oportunidade de poder fazer um doutorado de sanduíche em Portugal, né, Ilka? Foi, foi. Quer Foi dar um isso alô mesmo. para o pessoal? Eu já terminei o doutorado há algum tempinho, mas estou feliz, tem bastante gente entrando. Eu convidei um pessoal agora. Obrigada que vocês estão aqui, estão participando. Bem legal, obrigada. Bacana. Bom, então assim, nós estamos assim com essas experiências, Ilka, também levando para eles a parte burocrática, não só aquela parte de conteúdo, uma burocrática que às vezes muitas pessoas querem fazer o doutorado, o sanduíche, ou o próprio doutorado, mestrado, né? Mas não sabe nem por onde começar, né? Não sabe o que tem que Sim, ser feito ou não. Então, vamos retroceder e como que você chegou até o professor Norberto, como que você iniciou o teu processo? tá. O processo todo iniciou quando a professora Suzana, minha orientadora, me convidou para fazer o doutorado de sanduíche, né? E eu confesso que eu fiquei assim, eu fiquei assustada.
na hora. Fiquei receosa, mas a Suzana botou fé que dava, né? E me ajudou a fazer o projeto. Então, acho que tudo começa com a sua vontade, mas também um aporte do seu orientador, né? E no caso foi a Suzana, e assim, ela que puxou o carro. E ela me ajudou a fazer o projeto. Nós primeiro tentamos acredito que foi com o CNPq, né, Suzana? Nós fizemos uma tentativa no CNPq, não, o projeto não passou por muito pouco, foi uma avaliação, assim, que foi muito boa, mas não passou. E aí eu concorri no processo da UFES, né? Primeiro é um processo interno, e depois é o processo, aí eles enviam para cá. E tem uma série de documentos. Tem o seu projeto, tem o aceite, e nós tivemos, assim, não foram problemas, né? Quando você pensa no doutorado sanduíche, você tem que pensar o alinhamento do seu projeto com a universidade para onde você está indo, né? Com a pessoa que você está querendo fazer, com o país que você está querendo fazer, se há uma conexão, né? Se há uma ligação. E como o meu projeto era na área de gestão de associações de rendas e bordados com IG, eu fui buscar lugares que tinham IG, bordados com IG, rendas e bordados com IG. E aí aconteceu de ter Portugal, né? Então eu tentei, ontem eu vi a live do outro aluno, do Adonis, né? E ele falou que ele tentou 8 orientadores fora, não é? Eu tive mais sorte, eu só tentei 4. E o quarto já me aceitou de boa, né? Mas ele pediu o projeto, né? Ele me pediu meu currículo, ele fez uma entrevista comigo antes de dar o aceite. Ele me explicou mais ou menos como era. E Ilka, ainda nessa parte burocrática, né? Ele passou lá na universidade e está aceitado, né? Só que eu vou falar esse assunto, tá dando eco ainda, Ilka. Eu vou falar esse assunto, porque também aconteceu comigo, e eu lembro que também aconteceu algumas coisinhas aí contigo. E por isso que eu vou chamar a atenção para o pessoal. A burocracia, às vezes, se parece, porque a gente nunca trabalhou com essa burocracia, que é uma coisa muito complicada. Tudo é novo, né? Então, e o que eu quero chamar a atenção, que tu pode me ajudar, foi a parte do visto, né? E o que eu queria que tu comentasse um pouquinho. Tá. Porque Portugal, eu também tive problemas quando eu fiz o visto de Portugal. Foi. Quando eu fui tirar o visto para Portugal, eu escutei a Suzana falar, vai, adianta logo o seu processo, né? E eu fui, sem ter tido a resposta oficial da CAPES, né? Mas, como eu estava afastada do IFES, com salário, né? A Embaixada de Portugal, eu agendei, levou 30 dias para ela desde o meu agendamento até ela me receber. Aí eu fui lá uma semana, que deu uma doida, eu comecei a ficar louca, que não ia sair o visto, aí eu fui até lá. Eu e meu marido fomos de carro, aí nós chegamos lá, e ele falou assim, mas a senhora tem um agendamento? Eu falei, tenho, mas é para daqui a 15 dias. Ele falou assim, não vamos atendê-la. A senhora volte no dia do agendamento, né? E voltei para casa, né? E aí no dia do agendamento eu fui para lá. E aí eles me explicaram que a CAPES tem prioridade em Portugal, tá? Em Portugal e assim, nos outros países isso não é uma realidade, não. Aí quando eu fui, já tinha saído o protocolo da CAPES, o aceite também da CAPES da Bolsa. Então eles deram prioridade para mim, porque o aceite da CAPES, ele assim, é muito rápido, né? Se você não tiver com toda a documentação do edital pronta, você não consegue, demora o visto, aí você não embarca.
eles cancelam tua bolsa. Verdade. Então, essa história de ficar esperando não é legal, sabe? Veja a relação de documentos que precisa e já prepara, né? O inglês que tem que ter, que na época não tinha, aí tinha que ter, e também me deu bastante trabalho, né? Mas o aceite do professor Norberto, ele me deu. Aí a CAPES pediu um documento e eles estavam de férias em Portugal, né? E aí você tem que ter toda uma delicadeza no trato e ligar e falar, mas aí ele ainda falou assim, cara, Ilka, estou de férias. E eles, férias é férias. Férias é férias. Aí eu, com muita delicadeza, caro professor, meu prazo é tanto. Né? E ele foi muito gentil e resolveu. Então, olhar os calendários, né, tanto do país que você está indo, do país do Brasil, olhar, prestar muita atenção na documentação que é exigida no edital, né, e fazer, e correr atrás. E eu me lembro, Suzana, que aqui também tinha que ter, antes, internamente, eu tinha que conseguir uma documentação. E aí veio uma documentação de um parecer do Rio Grande do Sul para cá. Aí eu tive que levar para uma professora da UFES. Quando chegou lá, ela achou... Tem da aqueles UFES, pareceres da comissão, né? da Tem uma comissão externa ao programa. Aí ela identificou um erro, aí teve que voltar a documentação. Então, é uma correria. Isso. E Ilka, eu lembro que você levou tua filha, né? Ela entrou nesse processo do mesmo teu visto ou ela entrou normal, aquele outro tipo de visto? Ela e meu esposo entraram normal. Nós tentamos tirar o visto todo mundo junto, mas não deram. Não deram. Aí eles falaram o seguinte: quando vocês chegarem lá, vocês procurem, né, a imigração, né, o mesmo lá de imigração. Agendem e peçam uma prorrogação de visto, porque por 3 meses estava tranquilo, né? Eles ficarem. E como eu fui na frente, eu vi escola para ela, vi toda a documentação da escola, para quando ela chegasse lá, ela estudasse nos 6 meses que nós ficaríamos lá. E quando eles chegaram, nós fomos agendar essa visita deles na imigração para pedir a prorrogação. Quando saiu a data, eram para 6 meses depois, quando a gente já devia estar no Brasil. Eita! Aí eu procurei, falei com eles, né? Eles falaram, não, você vai guardar esse agendamento, porque quando vocês saírem de Portugal, eles vão questionar que vocês extrapolaram o prazo, né? E aí você mostra que o agendamento era para depois e guarda esse agendamento, porque quando vocês voltarem para Portugal, eles vão questionar de novo isso. E eles têm muito dessas coisas mesmo, eles são muito... Assim, né? Então tá tudo guardadinho, tudo guardado para quando a gente voltar a Portugal, que for entrar e eles alegarem, aí tá aqui, a gente agendou. A gente agendou. E tem que ser, assim, tudo muito documentado. Tudo tem que estar documentado. Vocês lá na Universidade de Coimbra, vocês não ficaram vocês ficaram num apartamento próximo, né? Não ficaram dentro do campus da universidade, né? Não, nós não ficamos porque é doutorado sanduíche. No meu caso, não tinha direito a alojamento da universidade. Porque a Universidade de Coimbra, ela é considerada, se não a melhor, uma das melhores universidades da Europa. Então, é muito disputado. E eles não têm alojamento para todo mundo. E eles dão prioridade para a graduação. Né? Ou se eu fosse fazer o doutorado lá. Né? Aí eles dão. É lindo, né? A Universidade de Coimbra, a meninada que faz graduação com aquelas capas, né? Tipo do Harry Potter. Assim, bem legal, né? Segundo dizem, foi a inspiração para a escritora de Harry Potter, foi o pessoal de Coimbra, né? Muito lindo. A universidade é linda, tudo é organizado dentro de um padrão português, né? Tem alguns problemas como no Brasil,
Mas é muito lindo, funciona, não só a universidade, a cidade é acolhedora. Eu tive um auxílio da universidade, assim, em orientação a onde buscar lugar para morar, a como me deslocar, onde eu poderia me alimentar. Eu tive o apoio da universidade no ambiente para fazer as minhas pesquisas. O professor Norberto sempre esteve à minha disposição, nós deixamos pré-agendado encontros, e foi eu acho que foi, assim, uma das melhores experiências da minha vida. É muito bom a gente quando estuda fora, né, Ilka? Eu só quero Muito avisar bom. para todos os colegas aqui que estão assistindo que nesse momento está caindo uma água aqui em Aracaju, Tá. danada. Não sei se a nossa live vai aguentar, porque é muita água, né, Ilka? Dá Eu para ver o saí do barulho. Wi-Fi. Eu entrei na internet do celular porque o Wi-Fi já caiu. Já caiu, né? Tá muito forte, né? Bom, mas ainda querendo saber um pouquinho mais, Ilka, dentro da universidade, deixa eu só ver, eu não lembro se tu fez isso, mas você participou de alguma banca deles lá? Participei. Eu participei de tudo que eu pude participar. Eu participei. Eu era É o bem piolho da diferente, né? universidade. É bem diferente. É, bem diferente. A banca, assim, é uma cerimônia, sabe? Só falta eles vestirem aquelas togas, né? É uma cerimônia muito formal, muito séria, né? Eles falam por muitas horas, né? Eu lembro que eu fui com a minha mãe, assim, eu já cheguei tarde, né? Já foi uma gafe que eu cheguei atrasada, né? Porque o professor Norberto me mandou a mensagem, né? Assim, no mesmo dia, e eu só consegui chegar, já estava acho que mais de 1 hora, mas me foi permitido entrar. E durou mais 3 horas e meia. Então foi bem puxado. Eu vi bem puxado para a banca, bem puxado para o aluno, assim, né? É muito diferente, é muito diferente. Mas assim, eu participei disso, eles me convidaram para participar de um evento da pós-graduação. Eu assisti uma banca de defesa, eu assisti uma banca de qualificação, e eu lembrava muito de você, Suzana, lá, né? Porque o professor Norberto, assim, é muito como você, sabe? Você defende seu aluno. E ele também defendia o aluno dele, né? Tá E a certo. banca vinha batendo, né? A banca batia, assim, e o professor Norberto levantava, como você, e falava, e defendia o aluno, defendia a ideia, o caminho, o rumo que foi decidido lá atrás, na hora do projeto, Claro, né? a Por visão, isso. às vezes, da banca não pega a ideia, né? O núcleo aí do trabalho. E aí Isso. a importância do projeto, de você fazer um projeto bem feito, um projeto consistente, né? Isso. E o nosso projeto era, assim, muito consistente, tanto é que eu não tive problema para ter o professor como Orientador. co-orientador, o Isso. projeto do doutorado, né? E o projeto do doutorado sanduíche lá. E E o eles cara, também me chamam. Oi. eu lembro que você visitou algumas rendeiras, né, para ver a parte da IG. Conta um pouquinho da experiência, se tu puder, algumas, não precisa ser todas, porque foram várias. Nossa. É uma coisa também assim, é que a gente não tem muita opção. Saiu a bolsa da CAPES, a gente tem que ir, né? Isso. Não interessa muito o período do ano. Mas eu passei o final do outono e o inverno em Portugal. E é um momento em que as rendeiras não produzem muito, porque é muito frio, né? Muito frio. E, mas apesar disso, com a ajuda do professor, com a ajuda da universidade, eu consegui fazer várias entrevistas. O modelo deles é bastante diferente do nosso. Tanto o modelo da IG quanto o modelo das rendeiras se organizarem é bastante diferente. E para falar bem a verdade, em todos os lugares que eu fui, que eu falei do modelo do Brasil, como era a IG, como as rendeiras daqui se organizavam, um dos lugares falou assim que o modelo nosso é um modelo melhor, que proporciona a longevidade da renda,
né? E que eles provavelmente adotariam um modelo parecido. Mas eu entrevistei, e o que elas reclamavam bastante lá também é que, assim, eles cobram por hora, né, da renda, e a hora da renda é a hora do salário mínimo. Então, quando fechava um valor, né, às vezes uma toalhinha custava 80 euros, 90 euros, né? E se você não oferta isso para uma pessoa que valoriza, ela vai falar que é caro. Com certeza, com certeza. Portugal achou uma solução para isso em algumas coisas. Ele já encontrou. Ele já está levantando a questão de certos artesanatos, não são mais artesanatos, são arte. Então, elevou o patamar, né? Aquele lenço dos namorados, um dos primeiros que a gente definiu, lindo, né, Suzana? Lindo, lindo, né? Aquilo já não é mais artesanato, aquilo é arte. Então, aquilo tá. Eles aceitam pagar, é a questão do vale quanto pesa, eles pagam, mas outras rendas ainda estão patinando nisso, né? Estão patinando. E durante essa tua estada lá, eu lembro que eu tive a oportunidade de ir até lá e participamos de um evento junto em Évora, né? Tava frio, eu tinha um grupo, acho que estava junto, a professora Marimília, até que está aí, eu acho que está, ela foi no outro grupo, né? Mas a gente se encontrou lá. Mas você foi em outro evento, além desse de Évora, né? Que a gente participou. Eu fui num evento no Algarve e eu participei também num evento em Barcelona. Aproveitou, então, para divulgar seu trabalho. Isso é importante. Foi. E uma coisa, assim, que me marcou muito, Suzana, e eu quero dizer isso para todos que nos assistem agora e que vierem assistir depois, tá? Essa experiência internacional é ímpar, é única, porque você tem uma visão do que está acontecendo no mundo, nesses eventos que a gente participa, e você começa a perceber como é que eu vou dizer assim? Gente, nós somos tão bons quanto eles. Com certeza. Então, quando você chega lá e apresenta um trabalho e você vê que seu trabalho tem o mesmo nível ou é superior a outros trabalhos que estão sendo apresentados, quando as pessoas vêm conversar com você, perguntar do seu trabalho, esse trabalho de Barcelona, eu me lembro que eu apresentei o trabalho em inglês, né? E todos os trabalhos foram apresentados em inglês. Eu também apresentei em inglês, e quando eu terminei o trabalho, umas 6 pessoas me cercaram para falar comigo, né? Era um grego, uma chinesa, assim. Então, eram vários sotaques, né, de inglês, e todos perguntando, se interessando, e você vê, assim, nós temos condições de apresentar trabalho em qualquer lugar do mundo, sem falta modéstia. Se você tem um bom projeto, se você pesquisa de verdade, se você se interessa, nós temos essa capacidade. E foi isso que eu percebi lá, né? Eu voltei cheia de orgulho de mim mesma. Da minha orientadora. Mas o trabalho é bom, né? Então, isso é muito bom. E outra coisa, Ilka, que eu acho que tu teve uma fala... como é importante o evento, né? Muitas vezes as pessoas não valorizam a participação em eventos. O evento, hoje nós estamos tendo o evento online e é um pouquinho diferente. Mas o evento presencial que tu teve a oportunidade de ir, onde tu consegue conversar nos bastidores com outros pesquisadores, isso te dá mais embasamento, isso melhora essa relação com outros pesquisadores, né? O quanto é importante isso, né, Ilka? E às vezes tem tanta gente que não valoriza a participação do evento, porque a CAPES inventou que tem que ser o artigo que é mais importante, mas não é só isso, né? Não é. E outra coisa, nos eventos você identifica pessoas que podem fazer parcerias com você,
com outros projetos, com outros artigos, com outras pesquisas. Pro futuro, abre, né? Pro futuro, abre um leque de oportunidades assim muito grande. Participar do evento é muito bom, é muito importante. Com certeza. Pessoal, vão dar uns likes aí se vocês estão gostando, porque vocês estão tudo aí quietinho, né? E se tiverem pergunta para a Ilka, aproveita e coloquem aí que ela responde aqui, pessoal. Pode perguntar alguma coisa mais a respeito da experiência dela. E vocês já estão vendo que foi maravilhosa, né, pessoal? Foi. Não só foi assim, aquele momento, como já me abriu portas para outras coisas, outras ideias, pós-doutorado. Eu Quem tô bem sabe interessada. agora, no futuro. Quem sabe, né? Depois da aposentadoria, no futuro, sair, né? Mas assim, gosto de Portugal também. Muito bom. Mas, Suzana, você tinha toda a razão em ter me incentivado de ir, porque aquilo abriu a minha cabeça. Abriu minha cabeça para um outro mundo. Coisa boa, coisa boa. Ninguém tem nada para perguntar para a Ilka, gente? Vamos perguntar para a Ilka. E fala, pode falar. Eu queria falar um pouquinho, se você for do interesse, né, sobre a vida do estudante em Portugal. É legal, é isso, porque tu também viveu a tua filha lá estudando, né? Então, isso também é legal. E depois tem uma pergunta do Ponciano, que é do Edilson. Quando você buscou o programa, a sua linha de pesquisa tinha equivalente na universidade? Pergunta interessante, porque não tinha diretamente, né, Ilka? Pergunta interessante. Nas duas primeiras pessoas com quem eu tentei, eles me falaram isso, que a minha pesquisa não se enquadrava nas linhas que eles trabalhavam, né? E aí, as duas primeiras pessoas rejeitaram. A terceira pessoa nem me respondeu. A quarta pessoa foi o professor Norberto, não, foi uma outra pessoa ainda, que também demorou muito para responder, respondeu, acho que já estava em Portugal. E o professor Norberto, o que chamou a atenção dele é que eu tenho a graduação em turismo e o mestrado em geografia, né? Então, quando ele viu que tinha essa ligação e que eu pesquisava questões que podiam agregar coisas com o turismo, além da propriedade, né, intelectual, ele achou que casava bem e que era possível isso. Mas, assim, nós tivemos que fazer algumas adaptações. Ajustes, né? Para aderir a laica. A Giovana está te perguntando, em relação ao custo de vida, e se você foi com bolsa? E aproveitando, a Ana aqui, ela pergunta, qual é a média de recurso financeiro que preciso para fazer o doutorado em Portugal? Antes que você responda, Ilka, eu quero avisar o grupo que quarta-feira que vem, às 14 horas, por causa do horário Brasil-Portugal, vai ter uma professora coordenadora de programa de mestrado da Universidade de Setúbal, que vai falar sobre fazer o mestrado integral lá, ou o doutorado integral lá em Portugal. Então, é uma oportunidade para vocês, coloquem na agenda. Na quarta-feira, dia 14, se não me engano, às 14 horas, viu, pessoal? Porque lá é 6 horas, 6h30, não sei. Bom, respondendo sobre os recursos aí. Eu fui com bolsa da CAPES, que era a bolsa da UFES, né, da CAPES, que vai para a UFES, e a UFES, né, ela repassa essa bolsa. É possível ir sem bolsa, tá? É importante quando você escolher o país, por exemplo, Portugal, é possível ir sem bolsa. No caso, Lisboa e Porto são as cidades mais caras de Portugal, tá? O entorno de Lisboa é muito caro, Cascais, tudo, é muito caro ali, né? Mas quando você vai se afastando dos centros, a vida vai ficando mais barata, né? Porto, a cidade de Porto em si também é bastante caro, mas se você for para Viana do Castelo, para Régua, tudo ali é bem mais barato. Como eu fiquei em Coimbra,
É uma cidade universitária? Não é tão caro, nem quanto Porto, nem quanto é Lisboa. Com 1.200 euros, uma família de 3 pessoas vive com tranquilidade, tá? Talvez você não passeie todo fim de semana, você não tenha luxos, né? Mas você vive com tranquilidade, tá? Você anda, você come, você bebe bem, você dá algumas voltinhas, né? Então, aí você faz o cálculo, quanto é que dá 1.200 euros, né? No caso, minha filha e meu esposo, nós vivíamos com tranquilidade. O aluguel foi uma das coisas mais caras que a gente pagou por lá. Eu lembro que era 550 euros por mês o aluguel. Mas, como eu fui com minha filha, eu queria um apartamento bem localizado, de fácil acesso para a escola, mas 2 você encontra quartos. 2 quartos, né? Então, tem uma coisa assim que você vai Botando um conforto, exigindo. né? Quando, É de um repente. conforto, você vai pelo conforto, né? Perto da minha casa tinha, por exemplo, um supermercado, um shopping que dava para ir a pé à escola dela, tinha um centro de saúde, tinha 5 cafés, eu A ia todos. alimentação não é cara em Portugal, né? Às vezes Não, tem coisas mais baratas que aqui. O muito problema mais. maior, eu acho ainda que é o alojamento, é a casa, que é o mais caro. Demais É, não é tão caro morar em Portugal, é como morar aqui. A Fabiola, assim, ó, eu acho que eu falei próxima semana, né? Mas é dia 14/7 é a live com essa professora de Portugal, tá? Às 14 horas. Eu estou preparando algumas lives para a semana que vem, ainda nesses temas, e aí, se der, depois eu boto a propaganda, o anúnciozinho aí nos stories, tá bom, Fabiola? Aí você vai cuidando. e Continuando. Suzana, em todos esses, em Coimbra, em Porto, em Lisboa, em qualquer outro lugar da Europa, existem páginas no Facebook. Lá em Coimbra é Brasileiros em Coimbra. Isso. São grupos fechados, mas nesses grupos você procura alojamento, comida, roupa, sapato, móveis, dicas. Então, É, esses muita grupos gente te que vai ajudam. embora, né, Ilka, vende. Você mesmo comprou um carro, quando foi embora vendeu o carro. Então, tem Foi. esses lances, né? Tem o carro, os móveis, tem lugar. Você chega lá, eu fiquei num lugar que eu tive que comprar roupa de cama, tive que comprar algumas coisas, É, né? Algumas coisas eu trouxe, outras coisas a gente deixou por lá, a gente doou, e muita coisa a gente vendeu. com certeza, isso. Então já foi uma grande ajuda. Isso. E na própria universidade, eu tinha um ambiente para mim, eu tinha um ambiente para pesquisar, eu tinha internet, né? Eu gostava mais de fazer em casa, porque eu fui no inverno, né? Então era muito frio, Coimbra é frio, é muito frio. alto. E eu preferia ficar em casa, mas eu tinha à disposição uma sala, um computador, mas eu ficava mais confortável em casa. Mas se eu precisasse, a universidade ela te dava carta quando eu ia fazer alguma pesquisa, ela me dava uma carta de referência, né? E em Portugal e em alguns outros países, essa documentação é necessária, você ser apresentada em um lugar antes de você chegar, né? A estrutura das questões de rendas lá em Portugal, elas estão muito ligadas às prefeituras, são as prefeituras que gerenciam a IG, né? Lá não é uma associação que é certificada, lá eles certificam as peças, né? Então, eu não conseguia chegar numa prefeitura e fazer uma entrevista se a universidade não me apresentasse. Então, por isso também é importante você escolher uma boa universidade, alguém que te dê um suporte nas suas necessidades. Porque chegar lá sozinha e falar assim, eu vim entrevistar o secretário. Sim, quem é você? Né? Eles nem te recebem. Isso. Né? Então, observar também os costumes do local, pesquisar esses costumes, né? E chegar assim, não chegar, eu vinha outros brasileiros falando, eu cheguei aqui, eu sou brasileiro, eu sou assim mesmo. Eu falei, não, amigo, a gente está num país estrangeiro. Tem que Aqui a gente, respeitar, né?
A gente tem que respeitar o lugar, né? Tem que respeitar os costumes. Não tem que ficar rindo de como o português fala, né? Você tem que entrar na cultura deles. Isso vai ser um ganho cultural para você, não vai ser uma perda. Essa aproximação. Isso é muito importante, né? Eu creio que muitos não entendem esse respeito que a gente precisa ter a nós que estamos num lugar estranho. Não é, né? Eles estão nos recebendo de braços abertos, porque senão nós não estaríamos lá, né? Exatamente. Eu fui super bem recebida, eu fui super bem tratada. Uhum. Em todos, eu não tenho um senão para falar de lá. E dá para você passear pelo país, né? Portugal é tudo muito perto. Existem eventos, olha, aquele evento que a gente foi em Évora foi um evento bem gostoso, bem tranquilo. O evento que eu fui no Algarve foi um professor daqui para lá para ir para esse evento com a gente. E assim, o Algarve tu fez lá na Universidade do Algarve mesmo? Do Departamento de Turismo, né? Foi onde eu fiz meu pós-doc, meu primeiro pós-doc eu fiz lá, em Gambela. Foi a minha primeira opção. Só que aí não casou, né, com o que eles trabalhavam. Ah, tá. É a primeira opção. Eu lembro que a gente sentou e a gente fez uma seleção. E outra coisa, gente, é muito importante você ter esse aporte do seu orientador. Da Suzana ter sentado comigo e a gente ter pesquisado juntos os lugares, né, os prováveis, as possibilidades, né? É muito importante essa experiência que eles ajudam, que eles trazem pra gente. Eu sou muito grata, Suzana. Obrigada. Que bom que tu aproveitou, rendeu frutos. Hoje coordenadora do programa aí de pós-graduação em turismo, do IFES. Então, isso é muito bacana. E vai muitos outros dos teus alunos aí, quem sabe, vão sair e fazer um doutorado lá fora também, né? Vocês é só mestrado ali, né? Parabéns aí para vocês. Eu assumi a coordenação do mestrado em turismo do IFES. É um mestrado profissional e vamos começar um trabalho. Mas tem um trabalho que ele acontece hoje por causa do doutorado, né? Eu pesquisei modelos de gestão para associação de rendas e bordados, né? E quando eu cheguei aqui em Aracaju, de volta do doutorado, eu fui atrás das associações que me acolheram, devolvi o trabalho para eles, quando eu defendi, eu mandei o trabalho para eles, né? E aí eu procurei as DEREN aqui, né? A de renda irlandesa de Sergipe. E eu me coloquei à disposição, porque eu recebi muito deles. Eles me acolheram, a pesquisa aqui foi muito boa, fluiu com muita tranquilidade. Lembro e hoje você fez um evento, né? Até eu participei de um evento, ainda estava no doutorado, estava terminando o doutorado, eu acho, ali, aquela época, né? Que você fez. Elas foram. Então, eles são importantíssimos. Que grupo lindo, que trabalho belíssimo, né? E eles precisam do apoio da universidade, principalmente. E hoje eu sou tesoureira lá, na atual gestão. Legal, legal. Eu me comprometi com 2 gestões, eles precisam muito, porque rendeira é rendeira, a rendeira não é gestora. Com certeza, com certeza. Então, eles precisam e nós precisamos deles para outras pesquisas, para outros trabalhos. E você ir e buscar alguma coisa e depois você não dá nenhuma devolução, né? Não. Tem que mostrar a contribuição para a sociedade, né? Com certeza. Por favor, tu está fazendo, tudo que tu está fazendo tem que ser transferido, né? Nosso conhecimento tem que ser transferido. Suzana, você sabe que isso, quando eu apresentei o trabalho lá em Barcelona, foi uma das coisas que mais chamou a atenção deles. Porque a Europa pesquisa muitas questões teóricas. Eles não pesquisam questões práticas, questões que podem render contribuição. E eles ficaram encantados, os gregos ficaram assim, falaram assim, mas como? Como que você pensou isso? Eu falei assim, quase que eu falei assim, amigo, a gente tem que contribuir, claro. a gente tem que devolver.
É. E, Então, e a gente trocou, de vez em quando eu recebo um e-mail deles, mando um e-mail para eles, algum trabalho, algum artigo. Recebo agora muito convite para publicação, então é importante você agora que você conheceu, né? Selecionar o que é importante agora eu seguir. E seguir. Terminar um doutorado não significa que acabou, né, Suzana? Não, tem muita coisa pela frente, muita coisa. A Ana aí está te parabenizando aí, que é uma referência, ela quer fazer doutorado sobre IG, com o tema de IG, em Portugal, e vai dar certo, Ana. Tem que ir atrás dos sonhos da gente, né? E transformar ele em realidade. Tá? É isso A mesmo. Marta também dando aí parabéns. A Shirley pergunta, a Europa também tem uma linha mais social, né, professora Suzana? Vou deixar para ti responder. Ilka. Depende do país. Depende do grupo que você for. Grupo que você for. Tem, por exemplo, dentro de Portugal, tem aquela Universidade de Tecnologia, Suzana, ali pertinho de Coimbra, descendo já para a praia. Me esqueci o nome da cidade. Aveiro. Aveiro. Aveiro tem polos que são essencialmente de tecnologia, não tem nada de social. E tem polos em que trabalha já questões. Tem uma amiga minha lá fazendo pós-doc e trabalha muito questões sociais, mas tem polos que nada a ver. Como aqui também, né? Como aqui. Então a gente tem que procurar, e uma coisa que tu disse que é muito boa é procurar principalmente seu orientador, né? Geralmente o orientador pode não conhecer todas as pessoas, mas te dá o caminho para que você chegue aonde você está almejando. Então, sempre que o orientador tem que ter uma boa relação aí com seu orientador. Ele sabe os caminhos, as portas para ir para frente, né, Ilka? Exatamente. Exato. Eu tive muita sorte, tá? Em todos esses assuntos. Pessoal, vamos aproveitar eu quero tirar uma foto aqui com a Ilka. Vocês, por favor, tirem uma foto aí para nós e botem nos stories para depois a gente marcar essa data, né? Obrigada aí. Então, X, para elas tirarem uma foto. Eu tirei um print, pessoal. Obrigada. Marina, conseguiu tirar um print aí, Marina? A Marina sempre me ajuda. Obrigada. E, pessoal, deem mais like aí para nós, se vocês gostaram. E era isso que a gente tinha para vocês hoje. E na próxima semana, nós vamos trazer outras lives com experiências internacionais. E dia 14 é com a professora Luísa, da Universidade de Setúbal. Tá? E outra coisa que eu queria deixar aí para vocês, que no dia 29 de julho inicia o curso, o pré-projeto de pesquisa impactante. Para aqueles que ainda têm dúvida como se faz um projeto de pesquisa, é gratuito, vocês podem entrar no grupo do WhatsApp, aí no link da bio vocês entram, tem um formulário, termina o formulário, quando vocês forem enviar, vai aparecer o link do WhatsApp. Aí vocês entram para garantir a vaga de vocês. O WhatsApp está fechado por enquanto para conversar, mas as informações, quando tem live, eu coloco lá, pelo menos vocês ficam sabendo até dia 29 que inicia esse curso de pré-projeto de pesquisa. Tá bom, pessoal? Eu indico para que vocês passem essa informação para alunos, para colegas, porque tudo vai começar no seu pré-projeto. Porque quando você conseguir falar com alguém, a primeira coisa que ele vai pedir, me manda o pré-projeto, me manda o projeto. E depois disso, ele fala sim ou não. Não tem muita conversa, né? Se tendenciar para sim, ele... podemos ajustar. Agora, se ele não gostar...
Isso aí, tem que fazer um bom projeto, né, Ilka? E não é um projeto grande, é algo sucinto com que eles consigam entender o que você está querendo. Exatamente. E se ficar longo demais, ele não vai ler, né? E se ficar curto demais, ele vai achar superficial. Você vai ter que encontrar o equilíbrio. Isso Quem vai dar o equilíbrio? Quem tem experiência. É isso aí, muito obrigada, então, Ilka, acho que foi maravilhoso. Numa outra oportunidade, vamos falar um pouquinho sobre o mestrado em turismo, viu? Vamos sim, vamos sim. Então, me coloco à disposição, se alguém quiser, tem meu Instagram, né, que é ilka.bianchini. Se alguém quiser algum outro esclarecimento, alguma coisa, estou à disposição. Obrigada, então, Ilka. Tudo bom. Obrigada, pessoal, por terem participado, todos vocês aí. Muito obrigada. Até a próxima. Fechando. Tá.